Vamos então abrir a nossa Bíblia lá no livro de Provérbios, que é o texto que nós estamos estudando aqui às quartas-feiras, ainda, no momento inicial, uma parte mais teórica, tratando aí ou reforçando alguns princípios, mas já tratamos de um ou outro assunto, mais específico, que é a questão da relação de pais e filhos. Tivemos 2 aulas sobre isso. Também sobre a questão do homem violento, do homem mau, do homem que o crime não compensa. Mas ainda estamos nesses capítulos iniciais aqui que tratam da sabedoria, da personificação da sabedoria, do chamado da sabedoria. Tá? E hoje nós vamos então caminhar um pouquinho mais, entrando no capítulo 2, caminhando aí no capítulo 2, tratando também da excelência da sabedoria, e aí focando aqui duas finalidades, Por que a sabedoria é tão importante? A sabedoria na prática é importante para ela nos livrar de algumas situações, de 2 situações em específico. Uma nós já até estudamos, outra nós vamos mencionar hoje, que aí já vai fazer o link para a semana que vem, como uma das áreas que nós estaremos estudando. Então, hoje nós estamos na aula de número 5, Gabriel? Sequência aí, aula de número 5, tema Vivendo para a Glória de Deus, e o subtema de hoje é: quer sabedoria? Peça a Deus. Como nós lemos aqui também no nosso contexto de reunião de oração, no texto de Tiago, capítulo 1. Então vamos lá, vamos ver aqui o capítulo de número 2. Eu convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, então, Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva os caminhos dos seus santos. Então, entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, que se alegram de fazer o mal, folgam com a perversidade dos maus, seguem veredas tortuosas e se desviam nos seus caminhos. E para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da aliança do seu Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte, as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim, andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela. Mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Ok? Então nós temos aqui mais um capítulo inteiro, irmãos, que nos chama a atenção para a necessidade de darmos ouvidos para a sabedoria, e ela aqui é apresentada como sendo o entendimento ou conhecimento vindo do próprio Deus. Ela é considerada aqui como um atributo divino. Esse é o contexto do capítulo 2.
Então, nós já vimos, né, pelo capítulo 1, que Provérbios, ele visa conceder, né? Se você quiser ir olhando aí no Provérbios capítulo 1, verso 2, para aprender a sabedoria, o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar aos discípulos prudência, para dar aos jovens conhecimento e bom juízo ou bom siso, para que adquira habilidade, para entender provérbios, palavras e enigmas dos sábios. Ou seja, os provérbios têm como objetivo, então, de conceder tudo isso aqui que nós vimos, essa listinha aqui, né? Conforme está aqui no capítulo 1. Logo, então, o livro passa a ser um livro de orientações e diretrizes para a glória do próprio Deus. Uma vez que ele coloca no verso 7 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Nós já vimos também que Deus é a fonte dessa verdadeira sabedoria. Como citei, né, Provérbios 1,7, o temor do Senhor é o princípio do saber. E lá no capítulo 9, o verso 10, ele vai repetir isso. Né, esse texto aí que provavelmente você já até marcou aí. Quando ele diz 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência. Então, aqui está a base para uma vida sábia, né? Temer a Deus, andar na presença de Deus, estar conhecendo a palavra de Deus. E quando nós olhamos para Salomão, né, que é o principal autor aqui do livro, nós sabemos que o próprio Salomão teve essa experiência quando pediu sabedoria a Deus, ao invés de pedir riqueza, longevidade ou a morte dos seus inimigos. Vamos ver esses dois textos lá, para a gente relembrar. Os dois textos são paralelos, né? 1 Reis e 2 Crônicas, mas vamos lá. 1 Reis, capítulo 3. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, a partir do verso 5. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, verso 5, vai dizer assim: em Gibeão apareceu quem? Apareceu o Senhor a quem? A Salomão. De noite, em sonhos, disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Você já imaginou essa situação? Desde que seja em sonho, Deus aparecer para você e falar assim: pede-me o que queres que eu te dê. O que você pediria? Muito provavelmente a nossa cabeça ia pedir coisas materiais, né? Ou então aquele negócio assim, aquela inclinação de Madre Teresa de Calcutá, né? Saúde para todo mundo. A paz universal. Né? Isso vai ter, mas não é agora. Então você não precisa queimar pedindo um negócio desse, tá bom? Porque aqui é isso aqui mesmo. Né? Mas o que você pediria? Aí vamos ver o que pediu então Salomão. Respondeu Salomão, verso 6. De grande benevolência usastes para com teu servo Davi meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio de teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso, que não se pode contar. Aí presta atenção agora, ele diz: dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo?
Essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E disse-lhe Deus: já que pediste essa coisa, e não pediste longevidade, nem riquezas, nem a morte dos teus inimigos, mas pedistes entendimento, para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras. Te dou coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Também até o que me não pedistes eu te dou, tanto riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Se andares nos meus caminhos, e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. A longevidade, né? Então despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então veja que quando teve a oportunidade, Salomão pede esse entendimento, essa sabedoria, né, esse coração sábio para discernir entre o bem e o mal. Olhando lá para o segundo livro das Crônicas, vai lá para frente lá. No segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, nós temos o texto paralelo, né, ao de 1 Reis, que também vai registrar a mesma história, com algumas pequenas diferenças, e eu chamo a sua atenção, então, para darmos uma olhadinha aqui. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, a partir do verso 7, diz assim: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi, meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituístes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar esse grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riqueza, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedistes longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te constituí rei, sabedoria e conhecimento são dados a ti. E te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, e diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Ótimo. Então nós vemos que, dentro do contexto lá de Provérbios, é Deus quem dá sabedoria. Volta lá para Provérbios. Provérbios capítulo 2, né? O verso de número 6 vai nos dizer assim, Provérbios 2, 6. Porque o Senhor faz o quê? Dá a sabedoria. E da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Salomão sabia muito bem disso. Porque ele teve essa experiência com Deus, onde Deus chegou para ele e perguntou: o que você quer? E ele pede justamente coração sábio, sabedoria, entendimento, conhecimento para julgar entre o bem e o mal. E Deus falou: vou te dar. E não vou te dar só isso, vou te dar o que você não pediu também, né? E se você andar corretamente, eu ainda vou fazer que sua vida seja prolongada. Você vai ter vida longa, né? Então, nós vemos Deus aqui concedendo. Nesse sentido, a palavra do Senhor nos apresenta o fato de que Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. O texto lá de Tiago, capítulo 1, verso 5, que lemos na reunião de oração, vai justamente reforçar isso. Alguém está precisando de sabedoria? O que faz? Peça a Deus que a dá a todos, de um modo liberal, que não cobra nada de ninguém para fazer isso. Né? Ninguém lhes impropera, ou seja, não te cobra disso.
Mas peça com fé. Agora, será que é só pedir? Nós vamos ver que o contexto aqui de Provérbios vai dizer que essa é uma postura, mas que existem outras, né? O próprio Salomão pediu sabedoria, mas ele foi exortado a continuar andando nos caminhos do Senhor, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, se apresentando à presença do Senhor, né? Salomão não foi viver a vida dele, nunca mais pensou em Deus, nunca mais orou a Deus, nunca mais adorou o Senhor, e de repente a sabedoria veio e ficou e tal. Não, tem todo um contexto envolvido. Mas, de certa forma, a Bíblia me apresenta como orientação e diretriz para a minha vida, que a sabedoria é dada por Deus. Então, nós já falamos disso em outro momento, acho que eu repeti isso mais aqui à frente, mas inteligência, irmãos, conhecimento, você pode adquirir. Né? Você pode buscar. Vou aprender vou fazer determinada faculdade, aprender determinada técnica. Conhecimento você busca, habilidade você busca, mas sabedoria é um negócio que só vem do Senhor. Porque a sabedoria é diferente de entendimento, é diferente de inteligência, é diferente de conhecimento, de habilidade. Segundo a visão bíblica, a sabedoria é essa capacidade vinda de Deus sobre nós, que nos possibilita saber lidar com as situações da vida. Tem muita gente inteligente, mas que não sabe lidar com as situações da vida. Para lidar com as situações da vida, eu preciso ser sábio. Posso ter o maior QI possível, mas se eu não tiver sabedoria, eu não vou saber lidar com as situações da vida. Eu posso ter inteligência para suprir e apontar soluções para um monte de problemas. Mas quando as dificuldades bater à minha porta, se eu não tiver sabedoria, eu não consigo superar as dificuldades próprias da vida. É disso que nós estamos falando. Sabedoria para fazer as escolhas corretas. Tem muita gente inteligente que tem uma capacidade, sim, fantástica para ganhar dinheiro, só que não tem sabedoria e perde na mesma facilidade que ganha. Já viu gente assim? Nossa, o cara é tão inteligente, rapaz. O cara parece que tudo dá certo para ele, que coisa dele. Mas da mesma forma que ele está aqui em cima, passou 2 minutos, já está no buraco. Não tem sabedoria, não sabe lidar com os relacionamentos, não tem inteligência emocional, não sabe lidar com as adversidades. Porque adversidades virão, os problemas virão. E se eu não tiver sabedoria, eu me entrego, eu faço escolhas erradas, por mais inteligente, por mais habilidoso, por mais conhecimento que eu possa ter adquirido. Você já viu médico cardiologista fumante? Eu já vi. Aí você fala assim, como o conhecimento que o cara tem, rapaz. Você tem, endocrinologista, bebe, né? Eu lembro, Clarissa, eu estava grávida da Duda, a gente foi conhecer alguns médicos, até para escolher o nosso pediatra. Aí nós chegamos num cara lá, o cara fedia bebida e cigarro. Não dá. Como que você vai confiar? Então veja, conhecimento, né, habilidade, não significa que o cara é sábio. É isso que eu quero chamar a sua atenção. Tudo bem? Você tem um monte de gente que vai, puxa, inteligente, nossa, o cara habilidoso tem isso, mas não tem sabedoria para lidar com a vida. Né? Totalmente despreparado, descompensado. Acontece uma situação na vida, morre o peixinho dourado dele, acabou. Morreu o peixinho dourado, ele fica 3 meses de depressão, não sai de casa. Aí, na hora que morreu o pai e a mãe, o que vai acontecer? Pessoa que não tem
sabedoria. Não sabe lidar com as situações da vida. É possível você buscar isso, só que a fonte não está em você mesmo. A fonte não está em livro de autoajuda. A fonte não está em conselhos vazios do seu terapeuta. A fonte está no próprio Deus. Quer sabedoria? Peça a Deus. Então vamos caminhar aqui um pouquinho. Olhando de um modo mais específico o capítulo 2 então, de Provérbios, então nós encontramos aqui a seguinte afirmação, né, o verso 6 aí. Porque o Senhor dá a sabedoria. E da sua boca, ou seja, da boca de Deus, vem a inteligência e o entendimento. O texto ainda nos revela, irmãos, que tal sabedoria e entendimento vindo de Deus é a fonte para entendermos a justiça, o juízo e a equidade. Veja aí o verso 9. Então, quando eu recebo essa sabedoria que vem de Deus, a inteligência e o conhecimento que vem da boca do Senhor, ou seja, da palavra dele, né, essa ideia aqui, o verso 9 diz, então entenderás justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porquanto sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma, ou seja, fará parte da sua essência. Entrar aí no coração e habitar na alma, né? Ou ser agradável à alma, ou seja, é que isso que vem de Deus vai penetrar, vai entrar na sua vida e vai fazer parte da sua essência. Ao ponto que você vai entender esses 3 pontos aqui de um modo específico, que é a justiça, o juízo e a equidade, que é o que Salomão pediu, saber julgar entre o bem e o mal. Uma das grandes situações que nós vemos quando olhamos para o mundo e acontece alguma adversidade e as pessoas perdem a paz para viver, todas elas têm algo em comum. Todas as pessoas que passam por algum tipo de tragédia na vida ou por alguma situação adversa na vida e se perdem, né? Porque não têm a sabedoria, todas elas têm algo em comum. Elas buscam a justiça. Elas buscam juízo, elas buscam a equidade. Já viu pessoas que, quando acontece tragédia, a pessoa fala, eu só quero justiça. Não é assim, pessoal? Mas, não, e a família? O que é a família? Aconteceu a tragédia, o que é a família? Nós só queremos justiça. Nós queremos justiça. Só que a justiça, na perspectiva dela, não é a justiça necessariamente. Às vezes ela está desejando até um negócio pior, ou mal ainda pior para os outros. Só tem um jeito de você ter paz nesse mundo caído, irmãos. É entender que existe um Deus justo e que por pior que sejam as situações vividas nesse mundo, essa justiça só será suprida no dia final que ele determinou. Uma vez um cara chegou para mim e perguntou assim, mas se Deus é justo, como que ele permite uma situação dessa? Eu falei, mas quem disse que ele permite? Mas está acontecendo. Não existe Deus. Eu falei, tá, vamos lá, vamos pegar uma situação. Você está parado na esquina, alguém vem te rouba e leva lá seu celular, leva sua carteira e tudo mais. Aí você pode dizer, não há justiça? Não. Tem polícia, tem tal. Não vai ser instantâneo. Esse cara, uma hora ou outra, vai cair, vai ser preso, vai ser julgado e tudo mais. Se não houvesse um padrão de leis no sistema judicial, nós estaríamos, obviamente, entregues aí à barbárie, a situação seria complicada. Mas o simples fato de, mesmo no contexto de um mundo caído, de ter uma legislação e um aparato jurídico, já demonstra que existe uma justiça. Se ela é eficaz, é outro 500. Mas existe. Porque senão seria cada um querendo aplicar a justiça de acordo com a sua própria mente. Imagine a loucura que isso seria. Então,
A nossa comunidade, ela se sustenta nessa existência de leis e de um aparato jurídico. Agora, não é eficiente. Sei, todo mundo concorda, tudo bem. Mas quando nós olhamos para uma perspectiva universal, no sentido do reino, da existência de um Deus soberano, o fato dele não aplicar imediatamente uma justiça sobre o ímpio, mas ter já determinado um dia para aplicar definitivamente uma justiça e uma punição eterna, garante que o juízo, a justiça e a equidade serão aplicadas pelo menos um dia. Então, esse aparato espiritual revelado pelas Escrituras de um Deus justo que aplicará e que não deixará passar nada impune, é o entendimento que eu preciso, mesmo me sentindo injustiçado aqui e alvo de situações terríveis, de que essa justiça um dia vai ser suprida. Se Deus não tivesse determinado um juízo final, e inclusive a aplicação de uma condenação final, irmãos, aí nós poderíamos dizer que não existe justiça. Aí nós podemos dizer que nosso Deus não é justo. Mas o fato de ter um dia onde Deus estabeleceu para julgar todos os homens e todas as obras, mesmo que não seja instantaneamente como nós gostaríamos, mas aponta para o fato de que existe um Deus justo e que a justiça, o juízo e a equidade vão ser supridos. Isso é um entendimento de sabedoria da vida. É isso que me permite, mesmo sendo alvo de situações adversas nessa vida, e de olhar e falar, pô, mas isso não é justo na perspectiva humana, saber que isso vai ser suprido um dia. Se não houvesse essa perspectiva de uma justiça definitiva a ser aplicada no futuro, aí sim nós estaríamos à mercê de um sentimento amargoso, né? Porque nunca, em lugar nenhum, em momento algum, a justiça, o juízo e a equidade se prevaleceriam. Mas o fato de existir um Deus que se revelou e que, segundo a sua revelação, já determinou um dia, isso aponta para o fato de que a justiça acontecerá. E é por isso que, inclusive, a condenação eterna precisa ter amparo nas Sagradas Escrituras. Não é simplesmente uma condenação, mas uma aplicação de uma pena justa, equiparada a toda a prática de injustiça que porventura foi realizada nesse mundo. O fato de saber que vai existir um lugar de condenação eterno, e vai, que a Bíblia assim diz, isso aponta para o fato da existência de um Deus justo e da aplicação dessa justiça. É o que me permite, com a sabedoria que vem de Deus, suportar as dificuldades desse mundo presente e caído. Primeiro, identificar que eu não sou justo. Porque quando a sabedoria de Deus vem para mim, a primeira coisa que eu desmascaro é a minha autojustiça. Eu vejo que é graça de Deus em me alcançar. Então, a minha visão de justiça já muda. Aquela ideia de que, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, eu já falo assim, peraí, quem é bom? Não existe um justo sequer. Então, eu já paro de questionar, segundo a sabedoria que vem de Deus, por que coisas aparentemente ruins acontecem na minha vida. Porque, na verdade, se Deus fosse aplicar o que eu mereço, eu estou perdido, né? Se Deus resolvesse acertar as contas comigo sem a graça de Jesus Cristo, eu estou frito. Então, a sabedoria vinda de Deus já muda a minha cosmovisão, meu entendimento sobre a própria autojustiça. E aí as coisas ruins acontecem na minha vida, eu vou falar assim, olha, mas ainda é pouco, né? Porque todos os pecados que eu já cometi diante de Deus,
ainda é graça. Então já muda por aí. Porque a sabedoria que Deus dá, o entendimento que Deus me dá, começa a mudar a minha visão sobre justiça, juízo e equidade. Eu paro de me comparar com o igual, e aí vou olhar para o padrão eterno. O comparativo não é entre os iguais. Ah, eu sou melhor que o fulano, eu sou melhor que o Beltrano, eu sou mais justo, mais santo. Não. O padrão é a santidade divina. Quem é que pode alcançá-la? Ninguém. Então aí eu já começo a mudar a minha visão de autojustiça, de autojuízo e de autoequidade. Quando a sabedoria de Deus vem, aí, e mesmo quando acontecem provações e situações adversas, tragédias na minha vida, mesmo assim, agora com a sabedoria de Deus, com essa visão nova que eu recebo, eu começo a observar isso como algo que eu estava sujeito e que todos os filhos de Adão estão sujeitos a passar. E que tanto eu que estou passando ou qualquer outra pessoa precisamos nos arrepender diante de Deus. Então, enquanto eu não recebo a sabedoria que vem do Senhor, a minha visão a respeito de justiça, juízo e equidade vão estar manchadas pelo meu próprio pecado. E aí, então, eu fico bravo. E aí eu não consigo lidar com as situações da vida, porque eu sempre vou me sentir um injustiçado. Eu sempre vou me sentir aquele que que está recebendo o que não merecia. E é por isso que aí eu fico danado da vida, fico revoltado, fico nervoso, viro o demônio da Tasmânia. Por quê? Porque a minha visão a respeito da justiça, do juízo e da equidade está corrompida por conta do meu próprio pecado. Mas quando a sabedoria de Deus vem, o conhecimento de Deus entra, invade o meu coração, invade a minha alma, e a primeira coisa que ele desnuda é a minha feiura, é a minha realidade pecaminosa, eu falo assim, tá bom demais. Esse Deus é bom demais. Oi, nasci bem, hoje ainda tá bom. Perto do que eu merecia. Nossa, se eu for contar 10% do que eu fiz aqui, vocês já vão falar assim, tá bom, pastor. Tá bom. Se você fosse contar 10% das coisas que você já aprontou na vida, as pessoas vão falar assim, nossa, tá maravilha. Que é isso? Era para dar câncer no câncer. De tão ruim. Então veja, a primeira coisa que a sabedoria faz, quando ela enche o meu coração, enche a minha alma, é que ela vai mudar a minha perspectiva de autojustiça, autojuízo e autoequidade. E aí eu vou começar a enxergar na perspectiva de Deus. E aí eu começo a lidar com as situações da vida de modo diferente. O homem natural não tem essa sabedoria, porque ele não teme a Deus. E justamente por isso que ele se revolta, por isso que ele chuta, reclama, murmura, xinga, quer matar, mata. Faz tudo o que acha que deve fazer. Por quê? Porque na cabeça dele, ele está sendo injustiçado. Não há juízo, não há equidade desse mundo. Mas na verdade o que falta é a sabedoria. Para ele entender a realidade dele e ver que Deus não está sendo injusto com ninguém, porque ele já determinou um dia que ele vai prestar, que ele vai acertar as contas com todo mundo. E não vai ter maciota, não. Não vai quebrar galho de ninguém, não. O que vai ser aplicado. Então, o fato de haver um dia para se aplicar a pena já determinado, demonstra um Deus justo. Um Deus que age em justiça e em equidade. Se não houvesse condenação ou juízo final, irmãos,
Aí você poderia dizer que o nosso Deus é injusto. E é por isso que a obra de Cristo, quando você recebe a sabedoria e dá o entendimento vindo da parte do Senhor, é que a justiça de Cristo em nosso favor faz todo o sentido. Porque quando a sabedoria de Deus vem, você tem uma nova visão a respeito de justiça, juízo e equidade, você fala assim, eu não mereço o céu. Eu não mereço. Não sei quanto a você, mas eu não. E aí, a partir do momento que a sabedoria de Deus vem e eu entendo, então, qual é a minha realidade, que eu não mereço, qualquer coisa ruim que acontecer comigo ainda está bom demais. Né? Porque eu sou quem sou. E o fato de, em Cristo, os meus pecados terem sido pagos, que agora me atribui, não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele, a capacidade de me tornar filho de Deus, receber o poder de ser feito filho de Deus, não por minha vontade, não pela vontade da carne, não na vontade do sangue, mas pela vontade daquele que chama. Aí então, irmãos, eu entendo, esse Deus, além de justo, ele é misericordioso demais. Ele é bondoso demais. E aí, mesmo nas situações adversas que aconteceram na minha vida, as provações que vieram na minha vida, Deus continua sendo bom a vida inteira. Que eu merecia condenação. E Ele me deu a salvação em Cristo Jesus. E aí isso muda, inclusive, a minha perspectiva de vida, porque eu não vivo mais para mim mesmo, como se eu tivesse algum tipo de mérito ou algum tipo de benefício. Não. Eu começo a viver agora para glória dele, com temor a ele, para exaltá-lo, para engrandecê-lo. Então veja, o que me permite tudo isso? A sabedoria. Porque é a sabedoria vinda de Deus que me permite, segundo o verso 9 aqui, me traz o entendimento a respeito da justiça, do juízo e da equidade. Para todas as boas caminhos, todos os bons caminhos, todas as boas veredas. E aí eu começo a mudar. Sem a sabedoria de Deus, eu vou estar sempre em briga com Deus. Eu sempre vou estar em confronto e conflito com Deus. Porque eu vou achar que Ele não é justo. A sabedoria muda tudo. Tá? Então esse aqui é o objetivo segundo o capítulo 2. Caminhando mais um pouco, irmãos, então o texto também nos apresenta os benefícios da sabedoria vinda de Deus como instrumento, primeiro, para a nossa conservação e como instrumento para o livramento. A conservação vai estar aí no verso 7, ó. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Então veja, um dos benefícios da sabedoria, não só trazer o entendimento, como eu chamei a atenção no verso 9, mas é guardar, conservar o meu próprio caminho. Então é um instrumento para conservação. O fato de eu ter a sabedoria de Deus vai evitar que eu me coloque em situações de riscos desnecessários. O verso 20 vai dizer assim, porque eu recebi a sabedoria, então eu andareis ou andarás pelo caminho dos homens de bem. Guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra, os íntegros permanecerão nela. Já os perversos serão eliminados, os aleivosos serão desarraigados. Mas aqueles que andam em sabedoria, andam pelo caminho de homens de bem. Guardarás a vereda dos justos e habitarão a terra. Então veja, a sabedoria traz como benefício esse instrumento para conservar a minha própria vida. Eu vou evitar caminhos de morte, eu vou evitar caminhos que eu sei que não glorificam a Deus. E isso já traz um benefício da conservação. Mas também traz como benefício, e é isso que eu quero enfatizar essa noite com você,
o benefício de ser instrumento de livramento. E aí nós temos duas situações aqui, né? No verso 12, ele vai dizer assim, o verso 11 ainda diz, o bom senso te guardará, a inteligência te conservará. Para te livrar do quê? Do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então veja, a sabedoria ela tem como o benefício ser instrumento para te livrar de algo. A primeira coisa que ele vai dizer é que essa sabedoria ela serve para te livrar do caminho do mal e dos homens que diz coisas perversas. Ou seja, do caminho dos ímpios. Irmãos, é um negócio assim, absurdo. Quando nós olhamos para o homem natural, o homem sem Deus ainda, né? Principalmente se é jovem, você olha assim, hoje, né, na minha idade, você olha para os mais jovens, você vê os meninos fazendo umas escolhas na vida, você fala assim, não é possível que esse cara não está enxergando isso. Não é possível que esse cara não está enxergando o caminho que ele está escolhendo. Mas está muito tapado. A gente que já viveu um pouquinho mais, você olha para isso e fala, não é possível. Só que quando você estava lá na mesma condição, você escolhia o mesmo caminho. É o caminho mau, é o caminho dos homens perversos. Mas por que você escolhia isso? Porque você não tinha recebido a sabedoria de Deus. Você não tinha o entendimento. E nós, quando não temos a sabedoria, porque a sabedoria vem de Deus, quando não recebemos essa sabedoria, nós somos tapados, irmãos. Nós seguimos felizes pro buraco. E ainda se exaltando ainda. Achando que é o rei da cocada. Não é assim que acontece? Aí o vô fala, a avó fala, o pai fala, a mãe fala, né? Os mais velhos falam, fulano, fala um negócio, dá risada. Dá risada do perigo. Fulano, já vi esse negócio, esse caminho vai dar mal. Fala, comigo não. Comigo não, eu sou o cara. Caminho mal, homens perversos. Agora, quando a sabedoria de Deus preenche o meu entendimento, irmãos, vem habitar o meu coração e habitar a minha alma, o primeiro livramento que ela me faz é, me livra do caminho mau e dos homens perversos. Vira uma chavinha. Eu falo, não, essa vida eu não quero mais para mim. E até eu olho para a minha vida, né? E para os amigos que tinha aquela coisa, falando, como que eu podia fazer um negócio desse? A gente se envergonha às vezes. Como Paulo vai falar, né? Só mencionar o que fazia já é vergonhoso. E a gente olha e fala, meu Deus, como eu era tolo. Gastava dinheiro, umas coisas loucas, investia, não sei o quê, ia para tal lugares, coisa mais louca do mundo. Tudo porque faltava sabedoria. Agora, a fonte dela está em Deus, eu preciso estar em Deus. Senão eu vou continuar caminhando por esse caminho tortuoso, esse caminho perverso, esse caminho do mal. Mas quando a sabedoria entra na minha vida, o primeiro livramento que ela me traz é para me livrar do caminho do mal e do homem que se diz, ou que diz coisas perversas. Tudo bem? O que mais? Então, que situação que nós estamos vivendo. Você vê as crianças se matando. Então. Faz os desafios, né, no celular, aquela coisa toda. Isso. Morreu a menininha. Foi isso mesmo.
E aí você fala, a tendência é essa, viu, Dom Jesus? O caminho mau aí, homens perversos e tal. Para livrar desse caminho, eu preciso estar em Deus, eu preciso estar no caminho do Senhor, porque senão eu não estou livre. Foi. Eu vi isso aí. Caminho mau, né? Homem perverso. Mas vamos lá. Então, para te livrar, verso 12. E mais à frente aí, você vai encontrar um para te livrar também. Você já achou aí? Já identificou aí no texto? Vamos ver se você está bom de palavras cruzadas aí. Acha aí, para te livrar do homem mau, do caminho perverso, e para te livrar do que mais? Opa! Verso de número 16. O segundo livramento da sabedoria é para te livrar da mulher adúltera. Aqui o sinônimo é de estrangeira, porque a estrangeira era a idólatra, era a adúltera, aquela que conduzia para o caminho fora do Senhor. Por isso que era proibido para os homens dentro do judaísmo casar com a estrangeira. E que infelizmente o nosso amigo Salomão, né, mesmo escrevendo isso aqui tudo, o bicho caiu justamente nisso aqui, né? Desprezou a sabedoria do Senhor e caiu justamente nessa história aqui de abraçar as mulheres estrangeiras que o conduziu à prática da idolatria, né? E é por isso que morre. Na verdade, Deus permite isso, porque senão Salomão ia estar vivo até hoje também, né? Porque se ele prometeu que se ele andasse direitinho ele ia ter longevidade, né? Então, Salomão tinha que cair de alguma forma. E foi justamente aqui, né? Casou com várias mulheres estrangeiras que acabaram conduzindo ele a práticas de loucura, porque é de idolatria. Então, mas a Bíblia, aqui no contexto, o texto vai nos dizer que a sabedoria, quando ela entra no meu coração, entra na minha alma, ou seja, quando eu recebo essa sabedoria que vem do Senhor, ela não me livra apenas do caminho mau do perverso, que nós já vimos, estudamos isso exaustivamente, quando fala do homem violento, mas nos livra também da mulher adúltera. E aí nós temos alguns versos aqui que nos chamam a atenção, que é o que depois nós vamos trabalhar, né, mais à frente, mas só para você ter uma ideia que esse é um dos temas de orientação e diretriz da palavra de Deus, de Provérbios, que é a promiscuidade, irmãos. Aqui resumida na figura da mulher prostituta, né? Da mulher adúltera, mas que aponta para uma prática de tolice, de loucura. Provérbios vai dizer, se você quer destruir a sua vida, cometa adultério. É certo. Se você fala assim, pastor, eu quero acabar com a minha vida. O caminho certo para a destruição da sua vida é adultério. Aqui é batata. Vai acabar com a sua vida. Provérbios vai trazer muitas e muitas palavras. Depois nós vamos fazer um dos estudos, vai ser só sobre isso. Mas você vai encontrar que a Provérbio chama isso de loucura, porque isso só traz prejuízo. Traz prejuízo em todos os sentidos. Espiritual, financeiro, social, físico. Né? E aí, você começa a olhar para a vida, você vê que é justamente isso mesmo, né? E tem pessoas que leem as Escrituras, mas isso que eu falo, é Deus mesmo, irmãos, porque se Deus não nos guardar, nós estamos todos sujeitos a cair. Todos, igualmente. Não salva um. Se Deus não segurar a nossa mão, nós estamos perdidos. Né? Quantas e quantas histórias de homens de Deus aí servindo ao Senhor, daqui dali a pouco cai a adultério. E aí você vê sendo tudo destruído. É o negócio mais certo que tem. E aí Provérbios vai te apresentar alguns versos que vai chamar a sua atenção para o fato de que essas práticas, ou essa prática da mulher adúltera, ou né, da estrangeira aqui, daquela que vai te conduzir para longe de Deus,
traz prejuízo em todos os sentidos. Tem um texto que é o texto 5, né? Depois não vamos ter tempo aqui, eu citei para você ver o quanto que a Provérbios fala, mas o capítulo 5, de 1 a 23, vai do capítulo 6, do verso 20, até o capítulo 7, verso 27. Depois você tem partes menores que mencionam, né? 22, 14, 23, 26, 28, 29, 3. Não é nosso objetivo aqui tratar desses textos, nós vamos fazer isso numa aula separada. Mas nesses textos ele vai chamar a atenção para a questão da espiritualidade. Isso vai acabar com a sua comunhão com Deus. Para a questão financeira, porque a mulher adulta vai acabar com o seu dinheiro, cara. Você manter essa vida aí de prostituição, de promiscuidade, não sei o que, vai acabar. Você não tem dinheiro que aguente. Se você engravidar, então, a prostituta ou a adulta, aí que você está perdido mesmo, porque você vai ter que pagar pensão para fazer churrasco para os vagabundos. O provérbio está falando, não joga a sua força na vida daqueles que são tranqueiras. Esses caras vão acabar contigo. Imagine, você vai para a mulher adulta, engravida, aí você tem que pagar pensão com esse negócio. Aí ela arranja um outro cara e você vai ter que continuar pagando pensão, porque a pensão você paga para o seu filho, você não paga para ela, você paga para o filho. Então, financeiramente, vai acabar contigo. Socialmente, vai te manchar pro resto da vida. Aquele homem sério, né, de família, tarará, reconhecida na sociedade, dizer que largou lá a velhinha, juntou com a outra louca, o que é agora? Um promíscuo. Alguém vai dar valor para você mais? Não vai. Nem os próprios promíscuos vão te considerar alguém digno de ser respeitado. O cara dormiu com a mulher do outro, eu vou pôr esse cara para morar, para frequentar a minha casa? Você colocaria? Hã? O cara dormiu com a mulher do vizinho. Aí você vai trazer esse mesmo cara com a mulher do vizinho agora, que está morando com ele, para conviver no seu dia a dia lá? Desse naipe você vai trazer? Não vai, nem o tranqueira que é o ser no convívio mais. Você acaba. E a Bíblia diz que a sabedoria de Deus, cujo princípio está no temor a Deus, me livra. A sabedoria é um instrumento para me livrar da mulher adulta e de todas as consequências que essa prática traz. Mas isso nós vamos depois esmiuçar numa outra aula específica. Tá bom? Então vamos lá, caminhando. Vamos tentar responder aqui de uma maneira bem simplista, como que eu posso receber então a sabedoria de Deus? Segundo o padrão que nós observamos aqui. A primeira coisa que a Bíblia vai nos mostrar, em especial Provérbios, é que eu preciso temer a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Ninguém vai alcançar a sabedoria se não temer ao Senhor. E esse temer a Deus é o padrão lá dos 10 mandamentos. Aquele é o padrão moral de Deus. Temer a Deus significa que eu vou buscar a Deus acima de todas as coisas, que eu vou adorá-lo só a Ele, que eu vou me consagrar a Ele, que eu vou obedecê-lo e que aí eu vou refletir na minha relação com o próximo aquilo que Deus espera de mim. Então, temer a Deus aqui não é assim, eu tenho medo de Deus, Deus, tira o chapéu. Não, não é isso. Isso aponta para a prática de vida. Ok? Se você olhar ainda em Provérbios, capítulo 8, Provérbios 8, verso 1 e 2, vai dizer assim: não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? No cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. O que o texto está querendo dizer? A sabedoria de Deus está sendo anunciada aí a todos os cantos. É fácil você buscar a sabedoria de Deus. A palavra do Senhor está sendo divulgada.
Agora, temer a Deus é estar atento a essas coisas. Ainda capítulo 8, se não me engano, verso 13, a parte A do versículo. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, a primeira coisa para você alcançar a sabedoria de Deus, tem que temer a Deus. E temer a Deus significa, então, que você vai amá-lo, obedecer, ou se aborrecer daquilo que é mal. Não é um temor simplesmente na perspectiva contemplativa. Não, eu temo ao Senhor. Não, não, não. É o temor colocado na prática, vivenciado. Se você teme ao Senhor, você se afasta do mal. Se você teme ao Senhor, você obedece o padrão que Ele estabelece. Como diz João, né? Capítulo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, se você teme ao Senhor, você obedece. Então, a primeira coisa para você receber a sabedoria, você tem que temer ao Senhor, nesse contexto que eu estou te apresentando. Segunda coisa, peça a Deus. A Bíblia inteira vai te chamar a atenção para pedir a respeito da sabedoria. Capítulo 2, aí, né, o verso 6 nós já vimos, né, porque o Senhor dá a sabedoria, mas o verso 3 ainda diz, e se clamares, aqui inteligência e entendimento são sinônimos de sabedoria, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Então, nós vemos que há para se receber a sabedoria de Deus, a primeira coisa você tem que temer a Deus. Segundo, você vai buscar, pede a Deus. Você vai pedir com fé, como diz Tiago. Alguém precisa de sabedoria? Peça a Deus, mas peça, porém, com fé, nada duvidando. Então, se o Senhor me dê essa sabedoria, abra o meu entendimento, que a tua sabedoria preencha o meu coração, minha alma, que eu possa compreender o que é justo, a diferença entre o bem e o mal. Me ajuda, Pai, me dê isso, eu preciso disso. Clame, peça. O que mais? Aceitando a palavra de Deus. E não adianta nada você falar, Deus, para temer a Deus você tem que fazer isso, e pedir aquilo. Se você não colocar isso em prática, vai adiantar de nada, né? Então, aceitando a palavra de Deus. Quando você vai aqui para Provérbios 2, verso 1 e 2, filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, para inclinar o coração ao entendimento. Então, aceitar a palavra, aqui nesse contexto se apoderar dela e colocá-la em prática no seu dia a dia. É engraçado que muitas vezes, no processo de evangelista, você está falando para as pessoas mas eu não aceito a Bíblia. Isso aí já... Claro que não aceita a Bíblia, ele não aceita a palavra de Deus, não. Vai viver na prática de tolice, não tem outro caminho para ele. Se você não aceitar a palavra de Deus como sendo palavra de Deus e se prostrar ao ensinamento dela, ciente de que ela é inspirada por Deus e útil para o teu ensino, para a tua correção, para a tua admoestação, para a educação na justiça, você não vai aprender nunca. Então, além de temer, além de pedir, você tem que aceitar a palavra do Senhor. Capítulo 4, Provérbios capítulo 4, verso 20 a 22, é dito assim, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos ensinos e inclina os ouvidos. Não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Então veja, é assimilar a palavra de Deus. A gente tem essa teimosia, né? A Bíblia às vezes fala para a gente coisa clara e a gente fala, não vou fazer não. Se nós, que já temos a palavra de Deus, sabedoria, às vezes fazemos essa besteira, né, de não dar ouvidos ao que a Bíblia diz, imagine aquele que nunca se apoderou dela. Capítulo 8, verso 10. Aceita o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido,
porque melhor é a sabedoria do que joias. E tudo o que se deseja, nada se pode comparar com a própria sabedoria, ou com ela. Então, aceita o meu ensino. Então, essa ideia de abraçar o ensinamento de Deus, de deixar o ensinamento do Senhor de fato entrar no seu coração. E, capítulo 8, verso 32. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios, e não o rejeitais, mas aceitai. Tem gente que se apresenta a palavra para ele e ela não aceita. Aí não adianta nada. Ah, mas eu pedi sabedoria. Ah, mas você não... Aí vem a palavra de sabedoria, você não aceita, não adianta nada. Para receber a sabedoria, você tem que temer a Deus, pedir a sabedoria e acatá-la. Ou seja, aceitar o que ela diz. Se ela diz para você mudar determinada coisa, então vai lá e muda determinada coisa. Isso é receber a sabedoria de Deus. Tudo bem? E o quarto ponto aqui, final, procurando diligentemente a sabedoria. São vários textos que dizem assim que você tem que cavucar. Você tem que buscar. Você tem que procurar. E não é procurar, eu fui na igreja. Não, não, não. É diligentemente, é se esforçar verdadeiramente para achar. Eu não vou sossegar enquanto eu não achar a sabedoria de Deus para determinado assunto na minha vida. Você tem que procurar isso. Voltando aqui para o capítulo 2, né? Capítulo 2 de Provérbios, você vai lá encontrar o verso 3, dizendo nesses termos: e se clamares por inteligência e por entendimento ao saravá, se buscares a sabedoria como a prata, como a tesouros escondidos a procurar. Tesouro escondido vai ser achado facilmente? Não, se ele está escondido, vai te dar um trabalho miserável para achar. Não é assim? Você tem que procurar a sabedoria como se você estivesse procurando um tesouro escondido. Então, para você receber, eu temo a Deus, ótimo. Pedir a Deus, ótimo. Aceito a palavra de Deus, ótimo. Mas você tem que procurar, vasculhar. Por isso que a Bíblia diz que você tem que examinar as Escrituras, conhecê-la, devorá-la. Porque vai ter muita coisa na Bíblia que você nem leu ainda, que você nem estudou ainda, que você nem assimilou ainda. Você vai ter que cavucar. Meditar nela de dia e de noite. Isso é procurar sabedoria. Meditar nela de dia e de noite. Se aprofundar no estudo dela. A maioria dos crentes hoje já se colocam como PhDs, né? No que se trata de vida com Deus. O cara se converteu ontem, participou de meia dúzia de escola dominical, veio em 3 cultos, aí o cara falou, já sei tudo de Bíblia. Você não sabe nada. E mesmo que se você soubesse muito, ainda é pouco. Não, sabe por que a escola bíblica dominical não dá diploma de término? Porque o estudo não acaba? Não acaba nunca. Você já viu alguém diplomado no último ano de escola bíblica dominical? Falou, agora você não precisa mais vir. Agora você pode ficar em casa de domingo de manhã, vai passear com o pet, vai fazer, porque agora você já está formado. Conhece alguém? Não vai conhecer. Se conhecer, é mentira de Satanás. Porque o estudo da Bíblia nunca cessa. Eu posso ler um texto bíblico a minha vida inteira e sempre Deus vai falar comigo. Eu sempre posso aprender um pouco mais com aquilo. Então procure. Você quer sabedoria? Não cesse. Procure, busca. Procura como prata, procura como tesouro escondido. Capítulo 4, verso 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria.
Sim, com tudo que possuis, adquire o entendimento. Ou seja, busca todos os meios necessários para procurar diligentemente mais a sabedoria de Deus. O próprio Senhor Jesus, né, diz que é semelhante a um homem que achou um tesouro, aí ele vai e vende tudo que tem para ir lá e adquirir aquele negócio. Compra aquele campo para adquirir, ou seja, ele investe tudo que ele tem, tudo que ele é, para receber a sabedoria que vem daquilo. Para você receber a sabedoria de Deus, irmãos, além do temor a Deus, além de pedir a Deus, além de aceitar o que ela fala, você tem que meditar nessa palavra, você tem que vasculhar, você tem que aprofundar, você tem que ser diligente, aí o mais profundo, não cessar, não se dar por satisfeito. Aquilo que eu trago de alimento para você tem que ser só aperitivo. Você falou, eu já aprendi muito com o pastor Hérito. Olha, o cara me ensinou bastante da Bíblia, mas só foi o aperitivo. Eu quero agora mais substância. Então vai, aprofunda, busca curso, busca leitura, faça outras coisas, aprofunda-se. Mas não, as pessoas como, já sei, tá bom de Bíblia. Aí na hora que vem o dia mal não está preparado, porque não tem a sabedoria para lidar com aquela circunstância. E é responsabilidade sua. Nós lemos o verso 18, né, do capítulo 8, vamos relembrar aqui. Acho que nós lemos 16, deixa eu ver aqui. Não, nós lemos antes aqui. Nós lemos o 10 e o 11. O verso 17 aqui de Provérbios 8. Eu amo os que me amam, e os que me procuram, ele está falando de quem? Da sabedoria. Verso 12, veja lá, ó. Eu quem? Eu quem? A sabedoria, habito com a prudência e dispõe do conhecimento, tarará, tarará. Ela está falando, o meu conselho é isso, tarará. Ela diz, eu, a sabedoria, amo os que me amam, e os que me procuram, me acham. É possível se tornar cada vez mais sábio. Só que para isso eu preciso procurar diligentemente. Eu não posso me dar por satisfeito em relação à palavra do Senhor, ao conhecimento da palavra do Senhor, ao entendimento da palavra do Senhor. Eu preciso procurar. Como que eu vou receber a sabedoria, pastor? Temendo a Deus? Sim. Pedindo a Deus? Sim. Aceitando o que ela diz? Sim. Mas crescendo, procurando, buscando conhecer cada vez mais, não sossegar no entendimento das Escrituras. E o verso 34 aqui do capítulo 8, nós lemos aí o 32 e 33, o verso 34 diz, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas. É a ideia do cara que todo dia vai lá na casa do professor e senta lá para ouvi-lo. Aí o professor falou, o que tinha para ensinar hoje já deu. No outro dia o cara está lá de novo, velando na porta. O professor vinha aqui ouvir mais um pouquinho do seu ensinamento. Velando dia a dia à porta da sabedoria. Então, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me acha a vida e alcança favor do Senhor. Mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Irmãos, eu preciso desejar conhecer mais de Deus. Procurar diligentemente. Então, como que eu recebo a sabedoria de Deus? Temendo a Deus, pedindo essa sabedoria a Deus, mas ao mesmo tempo praticando, aceitando, colocando no meu dia a dia aquilo que ela me ensina e procurando conhecê-la mais e mais, aprendendo dela mais e mais. Concluindo, a sabedoria é algo que pode ser recebida. A sabedoria é algo que pode ser aprendida. A sabedoria é algo que pode ser praticada, gerando benefícios tanto para essa era, temporais, quanto para a era vindoura, para as questões eternas.
As Sagradas Escrituras mostram que a fonte da verdadeira sabedoria está em Deus e em sua palavra. E exige temor, submissão, obediência, dedicação constante para desfrutarmos das suas promessas. Nós cremos, portanto, irmãos, que o livro de Provérbios são orientações e diretrizes do próprio Deus para ensinar os seus filhos sobre uma ordem moral universal e para nos ensinar a respeito das consequências em não obedecer. E assim, essas diretrizes servem para nos fazer saber o caminho em que devemos andar e a obra que devemos fazer, seja em qualquer área da nossa vida, para a glória de Deus. E eu quero terminar a aula de hoje lendo o texto de Isaías, capítulo 1, que é quando Deus chama o seu povo para adorá-lo corretamente. O contexto aqui é um culto que estava sendo prestado de uma maneira falsa, mas a expressão do verso 19, ela se aplica não só a esse contexto aqui do culto e da comunhão com Deus, mas também da sabedoria. Né? Então vamos ler juntos aí o que Deus fala aos seus em Isaías capítulo 1, verso 19. Diz assim, todos: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É o que justamente a sabedoria fala. Aqueles que me amam acham vida, mas aqueles que me aborrecem acham morte. Se nós seguirmos a palavra do Senhor e os princípios do Senhor de sabedoria, certamente comeremos o melhor dessa terra, pois é o Senhor que assim mesmo nos promete. Nós possamos amar a sabedoria, buscar a sabedoria, né, sabendo que ela é fonte de livramento, para nos livrar do homem mau e dos caminhos perversos, né, ou do caminho mau e dos homens perversos, e também é fonte para nos livrar da mulher adúltera e do abandono do Senhor. Que Deus assim possa nos abençoar ricamente, que nós possamos estar contados entre aqueles que amam a sabedoria. E que Deus nos traga entendimento do juízo, da justiça e da equidade. Amém? Amém. Alguma pergunta, irmãos? Uma colocação? A diferença é que Salmo 1, né, vai dizer, o conselho do ímpio é diferente da sabedoria de Deus, né? Talvez a gente possa usar essa terminologia, né? A sabedoria do mundo nada mais é do que conselho do ímpio, né? E vai conduzir para o buraco. Você está em que capítulo aí de Eclesiastes? Capítulo 1? Porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o conhecimento ou a ciência aumenta a tristeza. O contexto aqui de Eclesiastes que a gente precisa compreender é que essa sabedoria não está falando da sabedoria de Deus. Está falando dessa busca do conhecimento do homem. Do capítulo 1 até o capítulo 7 de Eclesiastes, ele está falando de uma vida sem Deus. Então, a busca de sabedoria puramente humana, isso não vai satisfazer ninguém. O que vai trazer entendimento de justiça, juízo e equidade é a sabedoria que vem de Deus. Porque a sabedoria humana, ela vai colocar mais peso na nossa cabeça. Né? E é simples você ver, né? A sabedoria humana vai dizer o seguinte, que você tem que satisfazer os seus desejos. Sabedoria humana vai dizer, ouça o seu coração. A sabedoria de Deus está no caminho completamente contrário. A sabedoria de Deus vai dizer, faça, pois, morrer a vontade da sua carne.
A sabedoria de dizer, olha, do coração do homem é que procede todos os maus desígnios. Hã? É enganoso. Então veja, a sabedoria do mundo está na contramão da sabedoria de Deus. Para ter vida, a Bíblia diz, não é se encher da sabedoria do mundo, que é o contexto aqui de Eclesiastes capítulo 1. Mas é buscar a sabedoria que vem de Deus. Que Deus possa nos dar sabedoria, inclusive para escolher a sabedoria correta. Né?